Bom dia a todos. Bom dia, Fernando. Bom dia. Então, essa é a reunião clínica semanal da disciplina de nefrologia. Essas aulas são gravadas e elas são disponibilizadas para acesso público através da página do Hospital do Rim, no YouTube. Hoje, o professor Arthur vai falar sobre inibidores da SGLT2 na prevenção da progressão da doença renal crônica. O professor Arthur ele é presidente da Fundação Oswaldo Ramos. Só para lembrar um pouquinho a história da Fundação Oswaldo Ramos, o hospital está completando esse ano 22 anos. O hospital foi uma obra que teve um envolvimento de muitas pessoas. O professor Sérgio Draibe teve um envolvimento muito intenso na construção, na obtenção do terreno, na construção do prédio. Depois, o doutor Horácio Aires, o professor Horácio Oswaldo Ramos, que dá o nome à instituição, que era o mentor intelectual de todo esse processo. Depois, o professor Arthur, que vem sendo presidente da Fundação nos últimos anos. Não precisa falar sobre o currículo do professor Arthur, que todos já conhecem. E nós convidamos também, a dinâmica da nossa reunião, nós entramos na sala às 7h30, enquanto as pessoas vão entrando, vai ter uma discussão entre o palestrante e um convidado. O convidado foi o professor Ricardo Sesso, que também vai continuar durante o evento, durante a apresentação, e depois nós temos até mais meia hora para discussão daquelas pessoas que têm perguntas, a sala fica aberta até às 9h30. O Sesso também é professor titular da disciplina de nefrologia aqui da Unifesp. Agradecer a presença de todos, passar a apresentação do professor Arthur. Nós somos muito amigos, é difícil conseguir um amigo depois dos 40 anos, vamos falar assim. A gente sempre tem amigos que são parte da nossa formação durante a graduação, são os amigos que ficam mais de amizade mais sólida. E o Arthur, nós temos uma amizade que nós formamos depois dos 40 e altos anos de idade. Então, muito obrigado, o Arthur. Vai começar e depois o Lúcio toca o restante da reunião, que tem esse compromisso lá que o Fernando estava falando, que agora está aumentando o número de casos no estado de São Paulo todo, um aumento importante de internações toda, então a política toda do governo vai ter que ser intensificada. Então, por isso que nós estamos tendo bastante trabalho agora em todos os níveis, como você falou, na universidade aí também. Obrigado, Medina. De fato, tem sido muito prazeroso esses últimos 11, 12 anos que eu tenho trabalhado muito próximo ao Medina. Na realidade, eu tenho seguido ao Medina. Quem trabalha com Medina sabe que quem trabalha é ele. Você tem que ir atrás, correndo, para acompanhá-lo. Mas é um prazer falar hoje, eu acho que podemos começar pelo seguinte, eu acho que eu tive duas sortes médicas, dois momentos médicos muito importantes na minha vida. O primeiro foi o sistema renina-angiotensina. Eu participei dos primeiros ensaios de hipertensão e na nefrologia fui parte do Steering Committee do Renal, de modo que foi um avanço. E nós estamos agora num novo momento, é um novo sistema renina-angiotensina que vai dar um avanço muito grande, não só na nefrologia, no diabetes e também na cardiologia, como nós vamos ver. Normalmente, vocês sabem que o limiar renal de glicose é 180. Se o indivíduo ficar diabético, ele passa a ser cúmplice do diabetes, porque ele só faz glicosúria, o limiar renal vai para 240, de modo que ele é cúmplice do diabetes. Por que ele é? Porque o córtex cresce em alguns pacientes que têm diabetes. E mais células trabalhando, vocês vão ter mais cotransportadores SGLT2, que carregam sódio com um gradiente formado pela bomba de sódio e potássio, e cotransporta sódio, que entra na célula e acaba saindo com auxílio da glute. Ora, se eu tiver um remédio que espila, que
faça sair glicose, e aqui está só mostrando, basicamente, como é que se chegou à empaglifosina, que foi a primeira aqui. Desde 1835, os europeus tomavam chá de macieira, e não era bom, mas era muito amargo. Os franceses identificaram um princípio ativo, a florizina. Os alemães mostraram que dava glicosúria. A florizina não servia como remédio, porque era SGLT2 e SGLT1, e o SGLT1 é importante para a absorção de glicose no intestino, então dava muita diarreia. Mas, finalmente, os químicos trabalharam as glifosinas. Nós temos 3 aqui. E, basicamente, é isso aí, né? Você inibe, vai sair glicose na urina. Parece que o SGLT1 tenta compensar um pouco a perda da glicose, mas não consegue, porque o SGLT2 tem uma característica muito importante. Pouca afinidade à glicose. Ele gruda e desgruda, gruda e desgruda. Esse aqui não. Se grudar, ele não libera muito tempo para liberar. Demora muito tempo. Bom, testou-se a empaglifosina e a conclusão é essa aqui. Para endocrinologista, inibe seletivamente a SGLT2 no rim, cai a glicose no plasma, porque tem menor reabsorção renal e aumenta a glicosura. Paralelamente, além de baixar a glicada em 0,6, 0,7, 2 a 3 quilos de perda de peso, 4 milímetros de redução, principalmente na sistólica, sem aumento da frequência, e redução do nível de triglicérides e ácido úrico. Então, tem um antidiabético. Por que essa celeuma? Essa celeuma vem desse diapositivo aqui do FDA. Começou-se a analisar antidiabéticos e notar que havia aumento de mortalidade. Por causa disso, o FDA falou, bom, você me dá um antidiabético, mas demonstra a neutralidade cardiovascular. Não me mostra que você impacte negativamente. Deu 3 anos após a comercialização. A Boehringer falou, opa, está comigo. Pegou um estudo com gente diabética, mas ferrada. Todos tinham tido ou AVC, ou infarto, ou até esclerose muito grave, para rapidamente mostrar que era neutro. E aí, o que aconteceu? Foi ver o desfecho cardiovascular, e olha só, a mortalidade no grupo EMPA cai antes dos 6 meses já. Deu um revertério. Não só a mortalidade geral, que é o principal, 38% de redução da morte, 32% em todas as causas, quer dizer, quem entrou no estudo, mais chance de sair vivo. E diminuição da hospitalização por ICC. Praticamente não tem nenhuma explicação para tudo isso. Eu tenho meu viés que eu acho que é ruim, mas a gente pode conversar depois. E é para nós, o que sobrou? Olha aqui. Secundariamente, lá embaixo, alguém resolveu dar uma olhada no que aconteceu com o rim. E olha aqui, 39% de diminuição de início ou piora da nefropatia, diminuição de progressão de macro, duplicação da creatinina, também caiu 44%, e, surpreendentemente, um número pequeno de doentes, foi possível mostrar, inclusive, que diminuiu aqueles que precisavam de diálise. Bom, para a nefrologia, isso é um espanto? Não é. Por que não é um espanto? Não é um espanto pelo seguinte: se você aumentar o transporte de sódio e glicose no proximol, chega a pouca sódio na mácula densa. A mácula densa está lá para regular a filtração glomerular. Chegou pouco sódio, qual é a leitura dela? Está filtrando pouco. Vou jogar sangue para o glomérulo. Nós já vamos ver como ela faz isso. Ela dilata a aferente, vai mais sangue no glomérulo, aumenta a taxa de filtração glomerular. Então, dizer, bom, é tudo que o nefrologista quer, filtrar mais. Mas a que preço? Há uma hipertensão dentro do glomérulo.
é uma bexiga de bola de criança que se encheu demais. Está pronta para estourar, né? Então, você tem aqui a situação normal, a mácula densa está aqui, no polo vascular. No diabético, ela dilata aferente, constricta também a eferente, e com isso vai começar a fazer barotrauma. Se você der um inibidor SGLT2, você vai chegar mais sódio, a mácula densa vai dizer, está hiperfiltrando, vai constrictar a aferente, diminuir a filtração no glomérulo e cai, inclusive, a taxa de filtração glomerular. Como é que isso é feito? Parece uma coisa misteriosa, não é? Olha, você bloqueia o SGLT2 aqui, vai chegar mais sódio na mácula densa. Vamos para cá, ó. Aqui é o distal. Está chegando mais sódio. A bomba da mácula densa não pode ver passar sódio. Ela reabsorve esse sódio. Para fazer essa reabsorção de sódio, ninguém sabe se é sódio ou cloro, é relevante. O ATP forma adenosina, e a adenosina aumenta a concentração de cálcio na célula da musculatura lisa da aferente, e ela constricta. Se não chegar sódio, ela dilata. É tão simples quanto isso. Mas vejam, é um mecanismo intrarrenal parácrino, não tem nada a ver com estímulo endócrino. E aqui o nefrologista identifica o que ela deu EMPA, caiu a filtração, estabilizou e no final a taxa de filtração estava melhor porque tirou o barotrauma. E cai no início, é igualzinho o sistema renina-angiotensina. Na realidade, isso nos leva a essa situação, né? O bloqueio, a gente sabe que protege o rim. O bloqueio nesses estudos que nós vamos ver é duplo. Você usa em adição. E provavelmente é melhor porque constricta a aferente, portanto, a diminuição dentro do glomérulo é maior. Nós não sabemos se usar só um SGLT2 sozinho vai ser bom. E não vamos saber nunca porque isso é antiético. Ninguém vai fazer esse estudo. Bom, isso aqui é uma meta-análise dos estudos, como eles foram feitos, em PAREG, depois o Canvas e o DECLARE. Todos em diabetes, sendo que a maioria era para cardiovascular. Então, o rim ficou meio de lado, até que foi feito esse estudo, Credence. O Credence era diabético com déficit de função renal. E vocês veem que todos deram positivos. Estabeleceu-se assim que na nefropatia diabética tem que bloquear o SGLT2. E o rim se beneficia. Será que tinha lesão renal aguda, aquela queda da pressão inicial? Os estudos não mostraram aumento de insuficiência renal aguda. Claro, isso eventualmente pode acontecer, mas não é uma coisa muito clara. Eu não conheço bem, mas todos os nefrologistas aqui sabem que o CABIGO orienta aparentemente os nefrologistas. E eu peguei esse diapositivo, ele diz, olha, trata o diabetes, manda andar, comer menos, aquela história que todo mundo fala e ninguém faz. E se ele tiver déficit de função renal, inibidor do SGLT2 com creatinina acima de 30. Depois eu vou discutir isso, também está errado. De qualquer maneira, e metformina mantenha, a não ser que caia de 30. Se isso não resolver, vai para todos os outros remédios. Mas veja, esse é o preferencial. O agonista GLP-1. Os outros, DPP-4 é ótimo, porque não faz nada e também não dá efeito colateral, não melhora nada. É um remédio bom para sexta-feira à noite. Mas um pouquinho, também um pouco de cinismo na minha parte, pode ajudar a usar um DPP-4. A sulfonilureia sem problema de aumentar peso, hipoglicemia, de modo que a GLP-1 é provavelmente o futuro.
A grande questão agora para os nefros é, bom, mas só no diabético, isso está há tempo sendo comentado, até que eu vou apresentar hoje um primeiro estudo feito com a DAPA-CKD, né, DAPA de dapaglifosina, doença renal crônica, em que basicamente a pergunta agora o foco foi o rim. E o rim do diabético e no não diabético. Critério de inclusão, filtração acima de 25, abaixo de 75, relação à albumina creatinina maior que 200 e menor que 5 gramas, 5 mil miligramas é gente nefrótica, máxima dose tolerada de equilibrado, porque é questão até ética, né? E com ou sem diabetes. Critério de exclusão, diabético do tipo 1, obviamente não tentaram um policístico, não puseram nefrite lúpica, nem a vasculite associada à ANCA, e não puseram nenhum paciente que tivesse tido uma terapêutica imunossupressora mais ou menos 6 meses antes do estudo. A aleatorização 1 para 1, medicamento com que a gente está acostumado a dar, em cima dá para 10 ou placebo. Desfechos. Aqui é importante, olha, desfecho é basicamente renal. É um composto de queda de 50% na função renal que entrou, ir para insuficiência renal terminal é precisar de diálise ou estar abaixo de 15 por pelo menos 40 dias ou 50 dias. Morte renal, eu vim a descobrir que é o cara que não quer fazer diálise, é isso que é morte renal. Desculpa, eu não sabia. Ou cardiovascular. Então, desfecho cardiorrenal, eles ficaram com medo de ser só renal. Secundariamente, fizeram esse desfecho só renal. Então, perda de 50% da função, ir para diálise ou transplante e morte renal. E aqui, adicionaram o que a gente aprendeu recentemente. A morte do diabético é com insuficiência cardíaca, na maioria das vezes, né? Então, é um composto de morte cardiovascular ou hospitalização por insuficiência cardíaca. E também viram mortalidade por todas as causas. Só como curiosidade, é um estudo mundial, o Brasil foi o país que pôs mais depois dos Estados Unidos. Nós fizemos 300 pacientes, Estados Unidos 500, o resto tudo menos. Vou mostrar para o Bolsonaro esse diapositivo. Bom, aqui vai começar a mostrar que os grupos são mais ou menos homogêneos, né? Vamos lá direto ao que interessa. Tem um grupo que tinha diabetes, no placebo e na DAPA, na mesma proporção, pressão estava praticamente igual, filtração glomerular média 43, e vejam, 1 grama praticamente de excreção de albumina e na mesma proporção de E quebrada. E aqui, eu vou ter dificuldade porque eu já não trouxe meu óculos, não dá para falar de coisa. Mas, basicamente, o que interessa é ver esse grupo e esse grupo. O grupo total está aqui, olha. Eles conseguiram 4.000 pacientes que tinham lesão renal, não é fácil fazer isso. Mas vamos ver diabético e não diabético. Os diabéticos, a maioria da patologia era nefropatia diabética, mas mesmo aqui, tinham 7% de pacientes que tinham lesão isquêmica e 3% nefropatia por IgA, todas as patologias primárias renais que a gente vê. No grupo que não tinha diabetes, claro, um grande número tinha lesão isquêmica de hipertensão. E olha, eles conseguiram 43% de nefropatia. E aqui estão os diagnósticos. IgA, GESF,
membranosa, lesão mínima e outros. E aqui em cima, eles andaram pondo coisas como nefropatia obstrutiva, a nefrite intersticial, etc., etc., que depois a gente vai comentar o que fazer com esse dado. É um slide horroroso para mostrar, ainda mais quando você não enxerga direito. Mas, de qualquer maneira, é para dizer que a história médica é muito parecida. Com uma diferença que eu notei, muito mais gente teve insuficiência cardíaca no grupo diabético do que no não diabético. Quer dizer, os diabéticos, além da insuficiência renal, são mais doentes, um pouco. Mas o tratamento é praticamente igual, não vai determinar grandes diferenças nos desfechos. E aqui, para focar um pouco no rim, eu já disse 43, a proporção das faixas é mais ou menos superponíveis. Às vezes aqui o renal ganhando um pouco. Vejam que a excreção de albumina está mais ou menos perto de 1000, aqui e 861 aqui, e a proporção de micro e macro também é muito semelhante. Quer dizer, eles conseguiram aleatorizar de uma maneira que os grupos são relativamente bem comparáveis. E olha o que aconteceu. Esse estudo era programado para ocorrer por 4 anos. Ele parou com 2 anos e 4 meses por determinação da eficácia. Achou-se que era antiético prosseguir. Nesse final, 197 desfechos no DAPA, 312 desfechos no placebo. Qual é o desfecho? 50% de perda de função renal, hiperdiálise e insuficiência renal terminal, ou morte cardiovascular ou renal. Aqui não está mostrando. Vocês vejam que o NNT é pequeno, relativamente, 19 pacientes por 2 anos e meio para ter a prevenção de um desfecho, com um risco absoluto de queda de 5%. A gente se contentaria com muito menos. E, como médico, eu gostaria muito que esse estudo tivesse continuado para a gente ver o que ia acontecer. Evidentemente, não pode. Aqui, ele está mostrando os desfechos em conjunto, e aqui separadamente. Só queda de 50%, olha aqui, como foi importante a queda. Aqui é composto. Queda, morte, diálise, blá, blá, blá. Aqui ele está quebrando cada desfecho. Você vê que só 40% progrediu para insuficiência renal de perder meia função renal. A maioria também se beneficiou para não ir para menos que 15, não ir para diálise e insuficiência renal terminal. Não deu para ele mexer muito no transplante aqui, que vocês vão ver que pouco volume é muito pequeno, 3,5 nem põe análise. Mas, evidentemente, se diminuiu a ida para a insuficiência renal terminal, etc., beneficiou, inclusive, aqueles que vão precisar de transplante. Agora, aqui, quando ele quebra os desfechos, por todos os pacientes, nós já vimos, diabetes, sim ou não? Obrigado. Também no não diabético houve benefício, nós vamos ver isso depois. Maior ou menor proteinúria praticamente igual, e menos de 45 e mais de 45, também superponível, com uma tendência a gente achar que foi melhor ter mais que 45 que menos, o que é até intuitivo. Aqui ele quebra para idade, gênero, raça, região do estudo, pressão, não deu nada significativo. Foi eficaz em todas as regiões. E aqui ele coloca, eu não mostrei os desfechos um a um para não cansar muito vocês. Aqui é aquele desfecho primário inicial, né?
perda de 50% da função renal, hiperciência renal terminal, morte cardiovascular ou renal, que nós já conhecemos. E aqui os desfechos secundários. O primeiro secundário é perda da função renal, hiperciência renal ou morte renal. Tiveram 2 pacientes que pararam de diálise e morreram. Então, deu significativamente também. Diminuiu o composto de morte cardiovascular e hospitalização por insuficiência cardíaca, também foi positivo, e para todas as causas de mortalidade. Quer dizer, quem entrou no estudo viveu mais. Nós vamos ver que isso aí precisamos falar um pouquinho sobre isso. Efeitos adversos, me acreditem, não teve nenhuma coisa muito diferente. Agora, eu gostaria de chamar a atenção de que a DAPA é um diurético, então não vamos se surpreender que um paciente digitado tem hipotensão, etc. Esses estudos tornam obscuras essas coisas da clínica, né? Então, o resumo que eles fazem desse estudo é 39% de redução no risco primário, 44% no renal, agora tirou morte cardiovascular, 29% do composto de cardiovascular, hospitalização por insuficiência renal e diminuição de 31% por todas as causas. De modo que é um estudo muito exitoso. Como nós estamos falando muito em desfecho cardio-renal, eu vou mostrar essa tabela também, dos estudos que eu não referi em detalhes, que é o DECLARE, o DAPA Heart Failure e esse que nós vimos hoje. Vocês veem o seguinte, o DECLARE demonstrou pela primeira vez que você diminuía a hospitalização e morte cardiovascular e hospitalização por insuficiência cardíaca e proteção renal, esse mesmo desfecho aqui. O DAPA Heart Failure mostrou que você diminuía morte cardiovascular e piora da insuficiência cardíaca em diabéticos e não diabéticos. Então, foi um avanço daí e também diminuiu o desfecho renal. E agora nós estamos vendo que diabéticos e não diabéticos, nós estamos diminuindo o desfecho renal, cardiovascular e de insuficiência cardíaca. De modo que está tudo muito coerente com os estudos anteriores. Eu estou falando muito da DAPA, porque eu queria falar em não diabético, mas eu tenho os mesmos estudos para IMPA e, inclusive, menos estudos, mas também para câmara. E fora do Brasil, principalmente no Japão, está aparecendo muito o SGLT2, de modo que dá para falar com muita confiança. Bom, quando vocês já viram, né? É difícil a gente olhar para cá e dizer assim, mas será que não é uma patologia que está puxando o efeito, etc.? De modo que, como eu estou ali já ao lado, eu acompanhei a semana do rim. E fiz um diapositivo que, pela qualidade, vocês logo vão notar que foi eu que fiz. Mas olha o que eles descobriram. Você previne nefropatia diabética, 60 com 32 de diminuição, glomerulonefrite, sabe aquele juntão lá que tinha gesto, blá, blá, também foi positivo. E olha uma subanálise de 270 casos IgA, 70% de redução de desfecho. Não surpreendentemente, a doença isquêmica, hipertensa, não deu resultado. Se bem que o César depois vai comentar, ele acha que o tempo é muito curto, mas que seja. E tem alguns doentes, aquela nefropatia que ninguém sabe o que é, tudo bem, não deu nada também. Agora, os grandes benefícios, além de segurar o rim,
de diminuição de morte por todas as causas só foi na nefropatia diabética. E morte por cardiovascular e insuficiência cardíaca também no diabético. Então, o resumo é: usem não diabético e diabético, mas o desfecho de prevenir mortalidade e insuficiência cardíaca é mais intenso nos diabéticos, que são efetivamente mais doentes. Eu queria lembrar para vocês que esse diurético, glucorético, ele sempre vai dar glicosúria. A gente não detecta, mas sempre vai dar porque ele inibe o cotransporte. Ele age no tubo proximal. Nós só temos coisas que agem lá para frente. Mas que a nefrologia vai ter que aprender o que ele significa. Isso aqui é um slide que eu uso para falar para os diabetólogos, né? Você trata a hipoglicemia, bloqueia o sistema, baixa a pressão, diminui a albuminúria, diminui lípidos. E agora nós podemos falar com propriedade. Diminuir pressão intraglomerular em todo indivíduo que tiver nefropatia diabética. Esse é o slide. Para nós nefrologistas, os slides no momento é esse. Ainda não precisa se preocupar com glicose, mas tem que se preocupar com hipertensão, albuminúria, lípides, diminuir também a pressão intraglomerular, usar um SGLT2, talvez para todas as etiologias, para algumas etiologias. Né? É provável que eles nem estudaram limpolicístico, não, um monte de outras patologias. Nós precisamos aprender, refinar dentro da nefrologia onde que o SGLT2 cai melhor. Aparentemente, IgA é o remédio perfeito. Acho que é isso. Eu dou as ordens para a gente conversar e pegar. Pode ajudar Vamos lá, com algumas perguntas, professor. Nós vamos dar seguimento aqui à nossa reunião clínica. O professor Ricardo Sesso está presente, é um dos nossos discutidores. Professor Ricardo, fique à vontade para tecer seus comentários. Obrigado, Arthur, pela sua excelente apresentação. Nós já havíamos comentado um pouquinho antes dessa reunião começar, e eu acredito que, como você mostrou, os efeitos do ponto de vista renal são bastante evidentes, e eu comentei, ou você comentou, a gente vê que esses estudos têm critérios de inclusão bastante importantes, que são geralmente aqueles que vão ser usados para a generalização dos resultados. E me chama a atenção que, apesar da inclusão de pacientes com a taxa de filtração baixa, até por volta de 25 nesse último estudo, o principal efeito são naqueles com taxa de filtração até um pouco mais elevada, acima de 45 ml por minuto. Quer dizer, ressaltando que até um tipo de paciente que eu comentava com você, né, Arthur, aquele que até os nefrologistas não veem muito, que é numa fase de estadio 3 ou até o estadio 2, que teria um efeito mais benéfico do que nos estágios mais avançados, e que muitas vezes é fonte até de frustração nossa como nefrologista, que não trata somente de pacientes precisando da substituição da função renal. A gente quer prevenir mais, e parece que essa medicação seria, então, mais efetiva em estadios mais precoces. Outra coisa que eu achei importante, só também para levantar para discussão, é o critério de inclusão desses estudos, sempre tendo pacientes com um pouco de proteinúria, que já é o que a gente observa nos estudos que foram feitos com inibidores de enzima de conversão de angiotensina,
e que nortearam até as diretrizes, que privilegiam o uso das medicações para pacientes com proteinúria. Mas, além desse estudo, me parece que nós vamos observar também, esse estudo, ele só foi feito em pacientes com algum grau de proteinúria, mas parece que outros estudos vão mostrar que esse benefício vai além dos pacientes que tenham proteinúria, ou seja, também nos que não têm proteinúria. E, finalmente, o terceiro aspecto que eu gostaria de comentar, você ressaltou o uso de medicações, nós vemos que o próprio paciente renal crônico, não diabético, o diabético já usa uma série de medicações, e o não diabético, doença renal crônico, a gente já vê que ele já usa uma série de medicações para combater anemia, acidose, hiperglicemia, ou hipercolesterolemia, e uma preocupação que a gente tem com o uso de mais uma medicação, onde você vai ter o efeito do ponto de vista renal com 16 meses, mais ou menos, porque numa fase mais precoce você vai até piorar a função renal. Então, você tem que fidelizar o paciente no primeiro ano, porque a gente vai observar, de fato, um efeito benéfico para o paciente depois de 1 ano e meio, ou até 1 ano e meio. Então, isso vai entrar na nossa capacidade de convencimento do paciente se manter com a medicação por um tempo mínimo necessário. Apesar do desfecho de óbito ser precoce, o desfecho de função renal não é tão precoce assim. Então, são esses 3 comentários que eu gostaria de, inicialmente, colocar aqui para quem está participando. Obrigado, César. Bom, primeiro, eu acho que esse remédio, eu mostrei na aula, era para diabetes, virou para insuficiência cardíaca e virou para insuficiência renal. Quer dizer, ele é um remédio que vai ser generalizadamente usado pelo clínico. O obstáculo maior hoje é preço. E a gente sabe que preço é um problema da indústria farmacêutica. Eles gastam muito dinheiro para desenvolver e tem de 9 a 10 anos para recuperar o investimento. A partir daí, o preço deixa de ser problema. De modo que nós já estamos 5 por aí de uso, logo esses remédios vão ficar mais baratos. E eu acho que sim, vai ter um uso mais generalizado. Certamente, quem trata de diabetes tem que iniciar rapidamente o inibidor SGLT2. Em relação à proteinúria, seus comentários são perfeitos. Eu acho que já tem dado mostrando que mesmo na nefropatia não proteinúrica, você evolui para a insuficiência renal terminal e talvez tenha um pouco menos de evento cardiovascular do que na proteinúria, mas isso ainda está para ser estabelecido. Quanto a convencer o paciente, eu discordo um pouquinho de você, não sei no renal, mas aqui no diabético, esse remédio agrada muito o paciente, que ele toma, melhora a glicemia, ele emagrece, a pressão fica melhor, ele chega no consultório pedindo o remédio. Essa tem sido a minha experiência. É claro, como todo remédio, tem um que vai parar no pronto-socorro porque teve uma infecção por fungo, não tolerou o remédio, teve tontura. Enfim, é a nossa medicina do dia a dia. Mas, no geral, é um remédio muito amigo do paciente. A Cibele de Sorocaba, titular de Sorocaba, tem alguns comentários e perguntas. Ela pergunta qual o corte para a taxa de filtração glomerular o senhor recomendaria, se o senhor acha que poderia ser abaixo de 30 ml por minuto, é a primeira pergunta, e depois ela pergunta se o senhor acha que a associação de DAPA ou EMPA com agonistas de GLP-1 para proteção renal, se tem algum estudo desenhado para isso. Bom, em relação ao corte, tem muitas vantagens, desvantagens de ficar velho. Uma é que se você for velho e professor, os colegas
pego umas bombas e mando para você. Diabético, creatinina altíssima, pré-dialítico. Há 5, 6 anos que eu dou ISGLT2 sem ligar para filtração glomerular. A minha projeção, esse 30 que está aí, é porque, como eles queriam ver diminuição da glicose, tá bom, se não filtrar, não vai diminuir, então põe 30. Esse remédio vai ser que nem o SRA, nós vamos usar até entrar em diálise. É o meu feeling. E não vejo nenhum problema em usar em paciente com déficit de função renal importante. Por quê? Porque tem natriurese, cai a pressão, não vejo nenhum corte muito grande nesse doente. Ele não dá hipercalemia. Em relação ao que virá, certamente é SGLT2 e agonista GLP-1. O GLP-1 no rim é mais fraquinho, ele sobe o desfecho, diminui a albuminúria, ele tem ação antiproteinúrica, mas ele diminui mortalidade cardiovascular de maneira importante e diminui, inclusive, aquele desfecho que os cardiologistas gostam muito, de morte súbita, AVC e infarto. Há um sentimento no ar aí de que ele atue mais na arteriosclerose, diferentemente do mais importante, o GLT2. Mas, do ponto de vista rim, ele é a primeira opção, o inibidor GLT2, sem dúvida. O doutor Daniel Rinaldi pergunta como que se explica a redução de proteinúria em pacientes com doença renal crônica na doença isquêmica, qual seria o papel dessa droga na redução do ácido úrico, e se isso seria um efeito benéfico, e se tem alguma previsão de liberação para uso na rede pública. Bom, na isquêmica eu não tenho dado específico, Daniel, para eu dizer que diminui na doença isquêmica. Eu não saberia dizer. Eles aí não acharam grande benefício no hipertenso, de modo que precisamos ver. O CESSO, que é mais afeito à análise epidemiológica, acha que tem ali uma tendência a também beneficiar, mas não teve tempo ou ele suficiente. A questão do ácido úrico, essa é uma confusão na medicina, né? Em geral. Se ele é marcador de doença cardiovascular, se ele é agente causal, etc. De qualquer maneira, o que acontece é o seguinte: tem um cotransportador na porção distal do nervo que está lá para não deixar passar a glicose. O rim não quer perder glicose como não quer perder sódio. Então, quando chega a glicose lá, ele reabsorve a glicose em troca dessa reabsorção excreta ácido úrico. Então, é um aumento na excreção urinária. Qual é o significado clínico disso? É muito difícil de saber. Mas nós, como clínicos, preferimos ter um ácido úrico mais baixo do que mais alto. De modo que, em princípio, se não faz bem, mal também, aparentemente, não faz. A doutora Aida pergunta se já temos segurança suficiente para usar em transplantado renal, se não, quais seriam as preocupações? Existem grandes séries, eu não sou a pessoa mais habilitada a responder isso. O que eu posso dizer é que nesses vários eventos, agora virtuais, sempre aparece uma pequena série que eles usaram em transplante renal, aparentemente com bom resultado. Agora, eu não sei se é por causa da nefropatia transplante, se é porque não fica diabético, enfim, eu não tenho ideia, não sei se alguém quer adicionar alguma coisa. Nós fizemos muita força para fazer um grande estudo aqui no rim, e
aparentemente, mesmo tendo um centro tão bom como esse, não conseguimos até o momento. Tem uma pergunta aqui, Luiz Marinho, sobre o pré-diabético e hipertenso sem proteinúria. Iniciaria com metformina ou já com a glifosina? Olha, eu sou da época que falar que não dava diurético para hipertenso era considerado crime, quase um crime. Eu aprendi com os endocrinologistas, se falar mal da metformina, é crime. E eles têm razão. Primeiro, porque em alguns pacientes o benefício é muito bom. Segundo, porque eles, durante muito tempo, não tinham remédio, eles só tinham metformina. Não há razão para ir contra a metformina, a não ser o fato de que ela tem um perfil de evento colateral complicado, né? 30%, quando você pergunta, tem problema gastrointestinal, mas a metformina vai continuar. Agora vem aí um viés pessoal. Vocês estão acompanhando de perto o que está se convencionando chamar de nefropatia da obesidade. Ele não é diabético, mas é obeso e ele tem hipertensão glomerular. A Tereza acabou de fazer uma tese mostrando que a gordura da cintura aumentando, não o IMC, mas a cintura aumentando, o rim passa a ter hipertensão glomerular. Então, eu, no meu viés, daria ISGLT2 no pré-diabético obeso, com certeza. Agora, não pode falar isso porque os laboratórios não têm essa indicação em bula e não tem estudo clínico. Mas é óbvio que isso aí é um contínuo, gente. A doença é a mesma. A doença é a mesma, né? É obesidade, que vira diabetes, que leva a hipertensão. É uma mesma doença. Será que a gente não devia intervir muito antes? Eu, particularmente, acredito que sim. Agora, não é o que a literatura fala. Vai aparecer um ou outro paper aí mostrando que funcionou e vamos ter que esperar para saber. Professor, o senhor estava debatendo com o professor Ricardo antes da aula sobre a questão da síndrome carnal-renal, né, dessa conversa do coração e do rim. No mesmo fascículo da New England que saiu, da CKD, saiu o Emperor, que foi insuficiência cardíaca, pacientes diabéticos e não diabéticos, desfechos cardíacos e desfechos renais. A gente poderia dizer que essa é a medicação para tratar síndrome cardiorrenal, independente do diabetes? Eu não tenho muita familiaridade, porque tem 4 classificações, ou 5, né? Com certeza, se o coração começou a falir, o rim pifa, e se o rim pifa, o coração falha, eu não vejo razão para não usar esse remédio. Não vejo razão para não usar. A Sibeli pergunta aqui o que o senhor acha do uso em diabetes do tipo 1? Olha, está acontecendo um fenômeno interessante, né? Eu acompanho de longe e estou meio proibido de falar diabetes, porque eu sou casado com uma endocrinologista. Ela fala bobagem, não vai falar bobagem. Então, eu falo com certo receio. Mas o diabético tipo 1 adolescente, ele se controla muito bem e ele está ficando obeso. Tá certo? E ele se controla muito bem. Ele não deixa a glicemia baixar. Aí, um dia, ele começa a se sentir mal, não sabe por quê. Usou DAPA ou usou EMPA, uma delas. Vai no pronto-socorro, chega lá e fala, sou diabético, mas a glicemia está boa. Está fazendo uma certa acidose, que se o médico não souber e não hidratar, é um perigo. Agora, quem de nós em santa consciência, sabendo que para ter certa acidose, você não pode baixar muito rapidamente a insulina, baixar pouquinho, tem que hidratar. Vai não deixar um diabético do tipo 1
comer 80 gramas de glicose por dia, um menino adolescente, uma menina, que vai nas festinhas e não sei o quê. Eu acho que isso é irreversível. O que não vai ser é um clínico como eu usar tipo 1, porque não trata. E muitos dos endócrinos também não tratam. A gente precisa ter boa mão de insulina, bom contato, ainda mais agora com o controle. Certamente vai usar bastante no tipo 1. Já tem a liberdade para usar na Europa. O senhor acha que os efeitos cardiovasculares e renais são classe dependente ou fármaco dependente? É clássico. A indústria, eu tenho muita dó de quem é gerente de produto, porque ele quer descobrir a causa. É tudo igual. É uma proteína, veja como a medicina é. Uma proteína no túbulo proximal, que a gente achava que estava lá só para regular sódio, que capta também glicose, você bloqueia essa proteína e dá esse corroborador todo no organismo. De modo que mostra a beleza da ciência. E eu não acho que tenha diferença de uma molécula para outra. A Érica Rangel pergunta até que ponto outros mecanismos, como redução da hipóxia, restauração da biogênese mitocondrial e hipertrofia dos túbulos renais, contribuem para os efeitos dos inibidores da SGLT2. É verdade. Existe uma miríade de mecanismos que foram propostos. Um deles, inclusive, importante aqui para nós nefrologistas. Esses pacientes com anemia da insuficiência renal, se você usar DAPA numa porcentagem, evidentemente não é todo mundo, como sempre, melhora a hemoglobina. Né? Então, um raciocínio é assim, olha, tem um transporte muito grande no proximal, consome muito oxigênio, tem hipóxia na medula, será que melhorar essa hipóxia vai transformar mais informação mais ou menos informação de hemoglobina? O ponto é o seguinte, aumento hematócrito não é só contração de então faz mais sangue, isso é verdade. Em relação aos outros mecanismos, tem prós e contras. Eu acho que se não levar o rim em conta, não vai explicar tudo. E rim não é só a questão da glicose, a glicose provavelmente é menos. É aquele sódio de proximal que é obrigatoriamente está sendo expelido por essa droga junto com um pouquinho de líquido, uma diurese. Será que isso tem alguma relação com a síndrome cardiorrenal? Não sei. Eu sei que a diminuição de edema e de fluxo no rim é muito importante para pifar o coração. Né? A gente pensa sempre que a pressão sistólica, sim, se hipoperfundir o rim, baixando, por exemplo, no infartado, baixando um pouco a pressão. Mas também importante é o fluxo venoso, que inclusive fecha, eu estava conversando com o Thomas sobre isso, você pode parar a filtração glomerular só clampeando o lado venoso. É um negócio... Então, eu não sei exatamente, tem sim mecanismo esse, por exemplo, que ela citou da mitocôndria, só que eles usaram doses de SGLT2 que a gente não usa na clínica. Eu não sei como é que isso se traduz como mecanismo. Está todo mundo quebrando a cabeça para achar um mecanismo. Vai ver que são vários, né? Conversando ainda sobre essa coisa do mecanismo fisiopatológico, o senhor acha que o papel na arteríola aferente é tão importante quanto na eferente? Olha, eu acho que a aferente é muito mais importante que a eferente. Basta olhar o diâmetro dela. A aferente é grandona, a aferente é fininha.
Nós, no renal, fomos atrás da eferente para diminuir a pressão. Eu acho que a aferente, ela é mais larga, ela é uma artéria maior. As coisas que acontecem ali têm mais repercussão que na eferente. Haveria um benefício, então, do ponto de vista fisiopatológico, anterior ao bloqueio do sistema renina-angiotensina, tendo visto que pode mexer no fluxo antes de mexer na pressão intraglomerular? E ser um mecanismo mais precoce de proteção de dano glomerular? É uma possibilidade, eu não pensei nisso. Professor Ricardo César, algum comentário a mais, professor? Não, eu só queria retomar a questão de que eu acho que seria importante para os nefrologistas estarem atuando mais precocemente nos pacientes com doença renal. Apesar de estarmos aqui no Hospital do Rim e vemos muita substituição da função renal, qualquer droga que for usada numa taxa de filtração de 20 a 25, o que se tem a esperar dela é muito pouco. Então, eu gostaria de ver a nefrologia mais envolvida com pacientes num estadio onde a gente consiga atuar mais. E essa droga tem essa possibilidade. Concordo, César. Eu acho muito bem bolado, bem colocado. Algum outro comentário da sala, alguma pergunta? Toélio? Eu queria pegar aí a linha do Dr. Ricardo César e pegar a situação única do paciente que recebe um transplante de rim. Então, teoricamente, ele é um paciente que, por definição, a maior parte dele, sinal de mortalidade, tem doença renal crônica, mesmo que atinja a melhor função renal possível. Seria uma situação onde a gente tem no início, né, que é a data do transplante, então, é uma situação única de possibilidade de intervenção. E a maior parte desses pacientes ainda tem todos esses outros fatores de risco, né, que o senhor citou nos outros estudos. Né? Risco cardiovascular, hipertenso, e principalmente a maior parte deles tem resistência insulínica associada ou não a fatores de risco da doença que ele trouxe, mas também as drogas imunossupressoras que ele toma. A minha pergunta é se, na verdade, todo receptor de transplante renal não deveria tomar essa droga desde o início do transplante. Eu acho que há razões teóricas muito boas para responder que sim. O problema é que nós estamos na ditadura do dado, né? Se não tiver o dado, você não pode falar, tem advogado, tem tudo isso, né? Desfecho. Cadê o desfecho? Você sabe muito bem que a gente tentou. Está conversando com a Tereza sobre esse problema. Você vê um menino adolescente, obeso, por que ele não pode tomar esse remédio? Nós já sabemos o que vai acontecer, né? Mas vai demorar muito tempo para essas indicações se firmarem. A indústria está muito preocupada com insuficiência cardíaca e diabetes. E agora está despertando para a insuficiência renal, para a doença renal. É interessante isso, porque foi em etapa. Alguma outra pergunta na sala? Não? Então, se não tem mais nenhuma pergunta, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer ao professor Arthur pela excelente e brilhante apresentação, agradecer a presença de todos. Na próxima semana, dia 24, a nossa reunião será com o tema de corpos monoclonais no tratamento da Covid-19. O professor Esper Callas quem vai apresentar. Eu queria desejar a todos um ótimo dia e uma excelente semana. Muito obrigado. Obrigado.